Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Para a nossa vida começar a fazer um pouco mais de sentido, a gente conseguir se sentir um pouco mais pleno, um pouco mais realizado, pra gente sentir aquele preenchimento interno. Eu falo muito aqui pra vocês sobre autoconhecimento, sobre olhar pra dentro. Falo também do processo de meditar, de olhar pra dentro. E uma das coisas que eu falo bastante aqui nos vídeos é de olhar para o próprio coração. Só que além do processo da gente olhar para o nosso coração, para as necessidades do nosso coração, mas além do que só olhar para o próprio coração, para as necessidades que existem dentro do nosso próprio coração, é importante que a gente consiga colocá-las na nossa vida, na vida física. Que a gente consiga pegar tudo aquilo que a gente escutou, tudo aquilo que a gente ouviu e colocar em prática. Colocar na matéria, trazer para o físico, porque é realmente colocando, expressando isso que seja pra gente mesmo, é que de fato a gente está ouvindo. Quando a gente olha para uma necessidade nossa e a gente não coloca em prática, a gente já pode até saber que aquilo existe, a gente pode até saber que aquela informação existe. Às vezes a gente, por exemplo, você pode pedir um conselho para uma pessoa específica e você escuta. Mas se você não coloca em prática, você pode até ter informação, só que alguma coisa você deixou de escutar, você deixou de escutar internamente. Aquilo não é totalmente uma verdade para você, tanto é que porque você não pôs em prática. Você sentiu talvez que não tenha que pôr em prática, ou você não levou assim tanto em consideração, você até ouviu, mas você não levou em tanto a consideração, ou achou que aquilo era bobagem e aí não colocou em prática. Então, até mesmo esse ato de ouvir o próprio coração é muito da gente saber respeitar. E respeitar é a gente conseguir colocar isso na nossa vida, né? Dar tanto valor para aquilo que a gente está ouvindo, tanto valor daquilo que a gente para aquilo que a gente está sentindo, que a gente sente essa vontade natural de realizar, de fazer. Só que é muito importante a gente saber o que é que vem de fato do nosso coração. Porque à medida que a gente vai crescendo, às vezes para as crianças, que elas não estão tão atoladas em um monte de deves e não deves, de coisas às vezes, de ensinamentos, de regrinhas, e como elas às vezes, a gente costuma falar com a criança com aquele lado mais lúdico, mais criativo, mais simbólico. Para as crianças, a gente às vezes vai falar, escuta o seu coração, o que você está sentindo? A gente pergunta para a criança às vezes, né? Alguns casos específicos, em algumas famílias, pode ser que isso ocorra. Mas para os adultos, é uma coisa que veio muito lado de ser muito infantil. Então, um adulto, né, crescido, que trabalha, que tem uma vida séria, que paga boleto, que tem conta no próprio nome, que precisa ali se virar para pagar as próprias contas, para gerir o próprio dinheiro, aguentando os percalços, né, os ônus e os bônus de ser adulto, falar em seguir o próprio coração é uma coisa infantil. Aquele adulto não cresceu, aquele adulto não percebeu como a vida é séria, como a vida ela é triste, ela é pesada, ela é um fardo que você tem que ficar ali carregando, e tudo tem que ser através do esforço, e nada pode te fazer feliz, e você tem que aprender a lidar com o vazio, a lidar com uma tristeza, um sentimento muito pesado, né? É o que a gente aprende, lida com isso, todo mundo sente isso. Isso aí é bobagem, é porque você não está trabalhando o suficiente. Né, as coisas que a gente vai escutando. E aí, por causa dessa nossa criação e de tudo aquilo que a gente escuta e de todas as regrinhas que a gente recebe essa questão de ouvir o próprio coração até mesmo como uma coisa de ingenuidade e também uma coisa inferior. Não é só um processo de se desmerecer ou ouvir o coração, mas é posto ouvir o coração como uma coisa enganosa. Muitas pessoas já devem ter ouvido, né, essa história de que ouvir o próprio coração é enganoso, que o coração é enganoso, que o coração prega peças e que não é pra gente seguir o coração, mas que é pra gente seguir a cabeça. Né? Então olha como que a gente vai aprendendo, vai formulando o nosso campo de pensamento, a nossa forma de visão de vida. Então,
O ideal é eu seguir a minha própria cabeça. E aí o coração é enganoso, olha como é. E aí, cada vez mais, pelo menos na minha vida, né, eu vou percebendo que na verdade é o contrário. O coração, ele traz uma certeza. O coração, ele traz uma convicção, uma paz. A mente é que traz a dúvida. Porque na mente, se você ficar só ali no campo mental, a mente ela te dá milhares de possibilidades e ela simplesmente joga pra você e fala, agora você se vira pra saber o que você vai fazer. Eu tô te dando aqui as possibilidades, esse é meu trabalho. Eu vou te dar as boas, as ruins, eu vou te dar os prós e os contras de tudo. Eu vou te dar 1 milhão de possibilidades. Agora, o que você vai fazer, se decida por si mesmo. Então a gente percebe que não é a mente que decide, né? É a gente. Se a gente só fica através da mente, ou às vezes a gente vai ficar em dúvida sobre aquilo que realmente a gente precisa decidir, ou pode ser até mesmo o caso da gente decidir com a mente, mas aquela decisão não vai agradar tanta gente assim. Ou vai lesar uma outra pessoa, porque a gente só vai estar pensando através da nossa própria mente, nosso próprio ego, da nossa própria individualidade, ou seja, tudo aquilo que é meu, e nunca pensando no outro, porque para eu conseguir, não é só uma questão de pensar, a gente fala, poxa, você não pensa na outra pessoa, você não pensa nos outros. Não é um processo só de pensar, mas é um processo de sentir. É mais sentir do que pensar. Não é uma questão de somente pensar, então, eu não vou fazer isso porque vai, o que o outro vai pensar, o que o outro vai sentir. Não é só uma questão de pensar, mas você começa a ter essa empatia de fato, quando você começa a sentir. Então você sabe o que é aquilo, aquele sentimento. Então você sabe que se você falar uma palavra dessa maneira, a pessoa vai se sentir dessa forma, machucada dessa maneira, porque você já sentiu. Então você sabe o que ela vai sentir. Por isso você escolhe não fazer ela sentir aquilo que você já sentiu, aquilo que você já experimentou em algum nível. E aí não é só um processo de pensar. Então, às vezes, a gente só vai ficar no meu, sem levar em consideração o sentimento dos outros. E aí a gente tem uma ideia de que o coração que é enganoso, o coração que é trapaceiro, e a mente que é a certeza, que é a boazona, que sabe tudo, que usando a mente, nossa, minha vida vai estar uma maravilha. Só que a gente vive a maioria do tempo, pelo menos nessa que a gente pode falar aqui, da nossa sociedade mais ocidental, ela tem uma influência maior a ser muito cabeçuda. É uma cabeça gigante, sabe? É um mental gigante. Não é uma cabeça conectada com o coração, com a intuição, com o sentimento. Né? O sentimento ele é deixado de lado. E somente o que faz sentido é usar a cabeça para tudo. A gente usa a cabeça para tudo. Então, desde do trabalho, que é, né, uma proposta que aí a cabeça, a mente, ela tá funcionando de um jeito correto, dentro das suas funções, que eu quero dizer, a gente tá usando a cabeça no trabalho, a gente tá usando a cabeça também nas nossas amizades. A gente só fica na cabeça nas nossas amizades, nos nossos relacionamentos afetivos, na nossa família. Quando a gente vai fazer uma coisa, praticar hobbies, a gente só usa a cabeça, esquece do sentir, do que faz o meu coração vibrar. Quando eu vou fazer algo pro outro, eu só vou através da cabeça. Então a gente tem toda uma influência pra gente pensar ficar só através da cabeça, pensando em tudo e resolvendo tudo com a cabeça, com a mente, com o racional. Eu quero resolver minha vida toda com o racional. Se uma situação na minha vida não foi resolvida, é porque eu não pensei o suficiente. Normalmente é isso que a gente pensa, né? E a gente esquece desse lado mais lúdico, desse lado mais intuitivo, do sentimento. Não uma questão do só o que eu penso. Mas uma questão do que eu sinto, do que eu tô percebendo no campo mais sutil. Do que eu sinto quando eu chego naquela situação, quando eu chego perto daquela pessoa, quando eu tô ali no processo de começar um projeto, ou quando eu tô colocando uma ideia em prática, o que eu tô sentindo. A gente vai usando isso como junção. E essa questão, gente, eu também me perguntava muito. Mas espera aí,
existem alguns escritos, existem algumas ideias que dizem que o coração é enganoso, que a gente não pode se guiar pelo coração. E eu ficava muito em dúvida, poxa, se essas coisas são verdade, eu me seguir pelo meu próprio coração vai estar sendo enganoso. Mas essa é a contradição que eu percebi na minha vida. Então, tipo assim, do ponto de vista daquilo que é teórico, tava lá dizendo, poxa, seguir o coração é enganoso, ele te engana, ele prega peças, então você tem que ter cuidado. Mas, no ponto de vista da prática, cada vez mais que eu ia ouvindo o meu próprio coração e eu ia seguindo as coisas que eu ia sentindo, eu ia tendo mais certeza, as coisas na minha vida começaram a se encaixar, eu comecei a me sentir bem, melhor até mesmo comigo mesmo. Porque quando você tá ali ignorando o próprio coração o tempo todo, você tá ferindo a própria autoestima, você tá ferindo a si mesmo, pisando em você, por isso que você se sente tão mal. E aí quando você começa a olhar para o próprio coração, você começa a olhar para as próprias necessidades. E olhando para as nossas próprias necessidades, a gente se percebe, a gente se enxerga, a gente se valoriza. A gente começa a cuidar da gente mesmo. É de fato autocuidado. Porque o autocuidado não é uma coisa externa. Vou passar um creme no cabelo, no corpo, vou botar uma roupa confortável. É autocuidado, mas não é só isso, né? Depende da motivação por trás. Então, eu olhar pra mim, olhar para as minhas próprias necessidades, eu olhar para aquilo que me faz feliz, eu olhar para aquilo que eu tô sentindo, não ficar só no que eu devo, o que eu não devo. Isso também é autocuidado. Eu cuido de mim mesmo, eu me percebo, eu me valorizo. É um cuidado que eu tenho comigo mesmo. Como uma criança, a gente não cuida só do externo. Quando a gente vai cuidar de uma criança, por exemplo, a gente só não dá banho. A gente não só faz ela escovar o dente, ou escova o dente da criança. A gente não só troca a roupa suja por uma limpa. A gente cuida da criança. Cuidar da criança não é só o físico, não é só a roupa, não é só a higiene. Mas é o cuidado, o carinho, o afeto. É quando a criança tá chorando, você acolher. É quando a criança precisa de uma coisa, precisa de uma comida, precisa de um abraço, precisa de um olhar, de uma atenção. É você dar para essa criança, é você procurar entendê-la, é você levá-la em consideração. Isso é um cuidado. Quando a gente fala de autocuidado, a gente está falando desse cuidado também mais profundo. Então eu também ficava muito me questionando, porque se na teoria, né, naquilo que está escrito, seguir o coração é uma coisa enganosa, e na minha vida prática, isso se mostra de maneira diferente, o que é que está certo? O que é que eu vou seguir? O que isso realmente queria dizer? E aí eu fui entendendo com o tempo, isso com a minha visão, né? Pelo que eu fui entendendo daquilo que está escrito, das ideias que são trazidas, eu entendi que é o seguinte: você falar para uma civilização muito antiga, você falar para um ser humano, a gente ainda, como ser humano, a gente ainda está em desenvolvimento, a gente ainda como espécie está se desenvolvendo, e a gente ainda tem muita imaturidade. A gente ainda tem muitos processos para madurar, como espécie, como pessoa, como ser humano mesmo. Não só como espécie física, mas como ser humano. Toda a questão do sentir, das emoções, de como gerir, de como gerir a nossa própria vida, a gente também está aprendendo. Então, vamos pegar um povo muito antigo, da nossa história mais antiga, pré-Grécia. Aquele povo, ele não sabia muito bem o que era. Qual era a diferença de um instinto para uma intuição? Qual que é a diferença de uma emoção mais visceral, uma raiva? Não se sabia às vezes, a maioria das pessoas, vamos dizer assim, né? Mas não se sabia diferenciar o que é um desejo de uma necessidade. O que é um desejo visceral, uma coisa simplesmente temporária, um prazer mais baixo e um prazer mais sublime, uma coisa mais espiritual. Então, falar para uma civilização muito antiga, falar para uma espécie ainda com muito a desenvolver do sentir, da intuição, a gente ainda tem, mas imagina naquela época, né? Então, com ainda uma visão muito rústica das coisas, uma visão muito atrelada, não sabia muito bem gerir os próprios sentimentos. Então imagina,
para uma população dessa época, você falar para seguir o próprio coração. Essas pessoas, elas iam interpretar que seguir o próprio coração é ir lá e brigar com a outra pessoa, é ir lá e acabar com a família de alguém, é ir lá e passar por cima de todo mundo para fazer aquilo que você quer, sem levar em consideração os outros. Isso ia ser levado, tanto que hoje em dia, a gente pode ver como exemplo, pessoas, se você falar para ela, segue o próprio coração, ela vai achar que é seguir o próprio coração, ela ir lá e tirar, interferir no relacionamento de outra pessoa, ela ir lá e roubar alguma coisa do outro, ela ir lá e falar o que ela quer sem pensar no que ela está fazendo, sem colher as consequências. Então ela acha que seguir o coração é isso, porque ela ainda não afinou exatamente qual a diferença de um sentimento mais visceral, de um prazer, de um desejo, de uma necessidade, de uma intuição, daquilo que realmente está na alma dela, que é o que está no coração. Então eu também me questionava. Quando eu entendi que algumas coisas não podem ser ditas em alguns momentos, porque dá margem para interpretação, em alguns momentos é melhor você dizer uma frase em específica, que aí mais tarde você fala uma ideia mais polida, mais lapidada, uma ideia mais desenvolvida. Então as coisas antigamente eram ditas de uma forma, não é que estavam erradas, mas eram ditas de uma forma e hoje em dia a gente entende de uma outra, é falado de uma outra forma. Por quê? Porque o mundo todo ele deu uma evoluída, deu uma amadurecida, a gente foi entendendo algumas coisas, as pessoas estão mais preparadas para alguns tipos de informação, tanto individualmente quanto socialmente. Não é que a gente está super evoluído, mas existem coisas que a gente evoluiu, não dá para negar, e aí isso dá a possibilidade da gente ir reconhecendo as coisas de uma forma diferente, de uma forma mais desenvolvida. Então, quando a gente entende que essa questão do coração ser enganoso, na verdade foi uma informação dada para que não houvesse um problema naquela época ao qual ela foi dita, para as pessoas que ela foi dita, a gente percebe que o que de fato eu colocando em prática aparece para minha vida. E eu estou falando aqui, não é nenhuma questão de imposição. Você pode acreditar ou não naquilo que eu estou falando. Eu sinto na minha vida, na minha experiência, aquilo que eu estou falando. Então, se para você serve ou não, você tem que sentir na própria vida. Você vai colocar em prática se você quiser ou não, e aí você vai sentir se faz sentido. Se fizer, tudo bem. Se não fizer, na sua vida, pra mim fez. Então é isso que importa, cada um sentir o que deve fazer na própria vida. E aí qual que é a questão? Percebo que se eu fico só na mente, eu fico em dúvida. Me ajuda, é muito útil quando ela é usada no momento certo, quando ela é usada com propósito que cumpre as suas funções. Então quando eu dou pra minha cabeça uma função que ela tem capacidade de resolver, então um problema, algo que se trata simplesmente de pensar, de raciocinar, de colocar os pingos nos is. Esse é o trabalho do racional. Ele vai estruturar as coisas, ele vai trazer alternativas, ele vai buscar alternativas, ele vai desenvolver um tema. Então, por exemplo, aqui no vídeo, eu estou usando o meu racional para quê? Para eu conseguir estruturar aquilo que eu estou falando, para eu conseguir pensar numa maneira diferente de falar, para eu conseguir falar de um tema de uma forma diferente. Então eu estou usando o racional. Para construção das palavras, da gramática, tudo isso estou usando o racional. Ele está cumprindo sua função. Só que eu também não estou usando só o racional aqui. Tanto que é a proposta de todo o conteúdo que eu acabo fazendo. Que é o que? Eu estou colocando no meu coração. Então não é só uma questão de eu deixo tudo a cargo da cabeça. Eu coloco a cargo da mente, da cabeça, aquilo que cumpre aquilo que ela consegue cumprir a sua função. Só que imagina, eu colocar só na minha cabeça aquilo que é colocar tudo para a cabeça, eu colocar até mesmo para a cabeça decidir aquilo que eu vou falar, aquilo que vai ser bom para mim falar, o tema que eu vou falar. Se eu fosse escolher, por exemplo, só no caso da cabeça, da mente, eu não ia estar falando de espiritualidade, eu não ia estar falando de autoconhecimento. Eu não ia estar falando da forma que eu falo, entende?
Porque a forma que eu falo, os temas que eu trago, tento sempre usar o coração, o sentir para trazer. Só que se eu for pela cabeça, eu vou pensar o quê? Ah não, isso é mais rentável, isso as pessoas procuram mais, isso as pessoas falam mais. Só que aí eu estou usando a cabeça para decidir. Eu posso ter sim muitos ganhos, não vou dizer que não. Posso ter muitos ganhos, posso atender mais pessoas, eu posso aqui vender uma ideia de que as pessoas estão procurando, sem se importar se eu vou estar atrapalhando elas ou ajudando mais. Mas eu posso fazer isso se eu me seguir somente pela minha cabeça. Só que o que eu faço? Eu sinto primeiro aquilo que eu tenho que falar, eu sinto se tem verdade naquilo que eu estou falando, se eu estou sentindo que aquele é o momento de falar, se o ângulo que eu vou falar aquele assunto também é da forma que eu quero me expressar, ou se eu quero falar de um outro ângulo. Então isso tudo eu vou sentindo. E aí, eu senti, eu decidi, eu trouxe através da intuição aquilo que eu sinto de falar, eu uso o racional para eu estruturar como eu vou falar, para mim arrumar as coisas. E é assim que a gente vai escolhendo as coisas na nossa vida. Então, é igual no relacionamento. Às vezes você vai usar a cabeça no momento certo, no carro certo. Então, eu vou estruturar as coisas. Então, eu tenho uma coisa que eu tô sentindo de falar com meu parceiro. Se eu só ir pela cabeça, eu não vou conseguir expressar, porque eu só tô na cabeça, é outra área, entende? Eu não vou expressar. Para me expressar, eu tenho que ir pelo sentimento. Então, eu tenho o sentimento que eu quero expressar. O trabalho da cabeça vai ser simplesmente pegar aquilo que eu quero expressar e colocar de uma forma mais clara possível, sem ferir o outro, sem colocar o outro como culpado, sem agredir o outro, da melhor forma que eu puder fazer, né? E aí eu tô usando tanto a cabeça, mas eu também tô usando o meu sentir. Os dois, cada um cumprindo a sua função. Então eu não tô só fazendo as coisas através da cabeça, porque aí eu culpo o outro, porque eu falo, isso aconteceu por causa disso, mas eu não levo aquilo. Mas acaba que eu falo, mas eu não consigo expressar aquilo que dentro de mim eu queria expressar. Eu expresso mais ou menos, eu expresso de qualquer maneira, porque eu tô colocando isso dentro da minha cabeça, para tudo a minha cabeça resolver. E aí, dentro desse processo de ouvir o próprio coração, é muito importante que a gente saiba não só ouvir, mas colocar em prática. Então, eu tô sentindo no meu coração, como eu já disse pra vocês em outros vídeos também, é aquela questão, não, se tá muito difícil pra você perceber, muito complexo, muito confuso pra você perceber o que o seu coração tá sentindo, não tem outra maneira, é você olhar pra dentro, é você buscar, é você procurar sentir. É um processo de dia após dia, é um processo de longo prazo de você ir aumentando essa percepção. Porque cada vez que você aumenta e põe em prática, porque toda vez que você escuta e põe em prática, você aumenta essa percepção. Você fica mais claro para você essa percepção, você fica mais atento. Então, você vai colocando em prática aquilo que você vai sentindo. Isso aqui não foi exatamente assim que eu senti, né? Eu coloquei um pouco da minha cabeça aqui, ou me deixei levar pela confusão, pela ansiedade, né? Às vezes a gente faz isso no começo e muitas vezes no futuro também, quando a gente já tá macaco velho, né? Quando a gente já tá assim bem, vamos dizer assim, experiente nessa questão, a gente ainda se atrapalha em algumas questões, é comum. E aí a gente vai sentindo se permitindo sentir, se permitindo botar também em prática, mesmo eu sabendo, mas eu vou errar, mas e se não tiver certo, mas eu não tenho certeza racional disso, não tem motivo para eu estar sentindo isso, mas não tem, realmente não é motivo da cabeça, não tem sentido racional, mas tem sentido de coração, você não sabe, talvez você nem venha a saber o porquê, ou talvez você só venha a saber o porquê lá no futuro, lá na frente, mas nesse momento não tem, e aí você tem que correr esse risco de colocar. Só que cada vez mais que você sente, você coloca em prática. E é claro que às vezes as coisas não são tão simples. Você lida, quando a gente lida com outras pessoas, a gente vai lidando com alguma resistência das outras pessoas em relação às nossas atitudes. Porque até então, quando a gente só segue a cabeça, a gente vai seguindo aquele planozinho. A gente vai seguindo um caminho já trilhado. Então, A, B, C, D, E, F, G. Mas no coração ele é diferente.
você tá no A e aí de repente você vai pro D e aí você volta pro C e aí você vai pro G e aí você volta pro B. Então, assim, não segue uma ordem lógica. E aí você tava seguindo um caminho certinho, que todo mundo tava seguindo também, e de repente você começa a reparar pro seu próprio coração, você fala, não quero mais vir por aqui, quero retroceder, ou não, quero dar a volta, aí eu quero ir por esse outro caminho, não quero mais ir por esse caminho não, esse caminho de todo mundo já foi, quero ir por esse aqui que a mata tá aberta, que eu tenho que pegar o facão e eu tenho que ir lá fazer meu próprio caminho, é esse caminho que eu quero. Então a gente vai sentindo, a gente vai indo por caminhos que outras pessoas às vezes não foram, porque tava todo mundo seguindo a cabeça o tempo todo, só ali, é o que a cabeça fala que é certo. E aí a cabeça, como ela é muito influenciada por aquilo que está de fora, por ideias de fora, é muito fácil vir alguém incutir você uma ideia e você vai conseguir aquilo que a pessoa está querendo. É mais fácil de manipular, porque a pessoa simplesmente ela tá pela mesma base que você. Pelo racional é só a pessoa te dar um argumento bem estruturado, ela pode pensar num argumento bem estruturado, usar da fala dela, do jeito dela, às vezes até de algumas ferramentas, para ela fazer você entrar na conclusão de que aquele é o melhor argumento, de que aquela é a melhor decisão. Sendo que no coração não é assim. O outro pode me dar o melhor argumento, o outro pode me dar os melhores motivos, o outro pode falar maravilha e ser o melhor locutor, pode ser o melhor palestrante, mas se eu sinto no meu coração que não é por aquele o caminho, se eu estiver firme no meu coração, não importa o que o outro me diga, é aquilo, eu sinto que é aquilo e não tem jeito de mudar. Por isso que é mais fácil manipular quando a gente está só pela cabeça e ser muito influenciado. Porque não só uma manipulação, gente, intencional, mas estou falando, às vezes, uma manipulação assim, direta, que a mídia faz com a gente, que outras pessoas da nossa família faz pra gente. Mas todo mundo faz assim, por que você não pode fazer? E a gente se influencia, se deixa levar. Então, é mais fácil, porque tá só no campo mental. Você quer fazer uma coisa. Por exemplo, você tem uma ideia, mas você acha que por um caminho X é melhor você não fazer, que é melhor você fazer pelo caminho Y. Vem alguém e fala pra você, te dá motivos de que o caminho Y é ruim, que o caminho X é bom. Então, se é só uma questão racional, pronto, nesse momento você troca. E aí você vai pelo caminho X. Sendo que no coração é mais complexo, porque tem um quê de intuição, tem um quê daquilo que você trouxe para manifestar, tem aquilo de que você necessita, não é uma questão do que o mundo necessita de você, mas é o que você necessita, é o que você quer fazer, é o que enche o seu coração, que te dá aquele prazer mais sublime, mais espiritual, mais existencial, não um prazer só mais baixo, um prazer mais mundano, temporário, que acaba rápido, que é só um desejo furtivo, que é só um desejo assim bem rápido, que vem, você cumpre, mas que logo tem outro. Então, pra gente conseguir colocar o nosso coração na nossa vida, pra gente começar a seguir o próprio coração mesmo de verdade, que é nele que tá os nossos caminhos, que tá as nossas certezas, que tá tudo aquilo que a gente mesmo quer fazer. Não é uma questão, gente, e aí do plano espiritual, a gente vai falar do plano espiritual, a gente pensa assim, eu tenho que passar por essa situação, eu tenho que fazer isso dessa forma, eu tenho que me dedicar a tal coisa dessa forma, porque eu sou obrigado. Não é exatamente assim, a gente não é que a gente é obrigado, mas o porquê que essa questão de olhar para o próprio coração, ela está muito linkada com aquilo que a gente trouxe para elaborar. Por quê? Porque de fato, a gente só traz para elaborar aquilo que de fato está no nosso coração. Então, e é uma coisa, e é só isso. Então é uma coisa tão que te faz vibrar tanto, que te faz tão feliz, que vai te fazer tão feliz quando você fizer, que você não fizer, que você não fazer aquela coisa, que você não seguir por aquele caminho, que você não passar por aquele caminho, vai te dar tão vazio, vai te dar tanto uma falta de sentido na sua vida, não vai te fazer feliz. É simplesmente isso. Não é que você é obrigado, você pode ir por outros caminhos.
Só que aquela questão, se aquilo tá no seu coração, aquele caminho, aquela decisão, aquela experiência tá no seu coração, se você não segue ela, você não tá no caminho do coração, então você não vai sentir aquela felicidade, aquele preenchimento, que você tá no lugar certo. É simplesmente isso. Então, tudo aquilo que a gente vai preparando para uma vida, para uma encarnação, quando a gente está falando também dos processos, né, que a gente está mais bem elaborado também, a gente sai daquele processo de eu vou pagar, porque eu tenho que pagar, porque eu fiz, porque eu tô com uma dívida de crédito no universo e eu tenho que ir lá, tenho que pagar minha dívida, eu tenho que ir lá me esforçar e carregar minha cruz ajoelhado, porque é o que eu tenho que fazer, eu sou obrigado. Não é essa questão, mas é porque aquilo vai fazer o nosso coração alegre, é porque aquilo tá dentro do nosso coração. Porque quando a gente vai fazer toda essa preparação, a gente faz toda essa preparação aqui, a gente faz isso através do coração. Então, quando a gente chega aqui, a gente tem um monte de coisa. Tem a mente, tem as emoções viscerais, tem o que os outros esperam de mim, tem a expectativa dos outros, tem a vontade de ganhar grana para resolver os problemas, tem a vontade de passar a perna nos outros, ou tem medo de que os outros passem a perna na gente. Então a gente fica assim, milhares de possibilidades. E é a última coisa que a gente olha pro coração. E aí quando a gente olha pro coração de novo e começa a seguir, a gente vai resgatando aquele caminho que desde lá de antes a gente já tinha preparado, que era dessa forma, e que era dessa forma porque é o que fazia a gente feliz, o que ia fazer a gente feliz. Então, quando eu não sigo aquilo que está dentro do meu coração, eu não estou seguindo aquilo que me faz feliz. Se eu não sigo aquilo que me faz feliz, aquilo não vai me realizar, não importa o que eu faça. Entende? É só essa questão. Então, essa questão de, não, se você não seguir seu caminho, você vai ficar em sofrimento, é simplesmente porque não vai estar no seu coração. Então, se não está no seu coração, você vai estar em sofrimento. Porque o seu coração embora pareça que na cabeça você quer alguma coisa, muitas vezes é assim, no coração você não quer. Ou às vezes uma coisa que você acha que na cabeça você não quer, na verdade é o que você mais deseja dentro de você. Então, é simplesmente uma coisa de você perceber uma coisa que já está ali. E aí quando você percebe, você fala, nossa, realmente, isso é o que eu estava sentindo há muito tempo e até agora eu não tinha percebido. E aí quando você entra, você encaixa. Porque aí não é só uma questão de você encaixar no caminho que é certo, mas você encaixar no caminho do seu coração. Então tudo vai fluindo. Se você tiver que passar por percalços, você passa com alegria, com certeza de que você está passando por aquilo que você precisa passar. Porque é aquilo que está dentro do seu coração. Porque é aquilo que você programou, porque está dentro do seu coração, entende? Não é uma questão de obrigação, de culpa, de pagar. É uma questão de estar dentro do seu coração, é aquilo que vai te fazer feliz. Por isso que eu falo tanto de seguir o coração. E por isso que eu falo que não é uma questão infantil, não é uma questão imatura, de ingenuidade, deixar que o mundo é cor de rosa. Mas é uma questão de aquilo que me preenche na minha alma de mais profundo. Assim, pessoal, vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Espero que tenha tocado o coração de vocês e que tenha feito sentido para alguém. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos e eu vou ficando por aqui.